Josh Singanick, um inspetor de ferrovias, estava indo para seu trabalho um dia quando ouviu um grupo de jovens adultos xingando um senhor de idade e fazendo piadas maldosas sobre a sua residência. O que o homem fez em seguida deixou todos emocionados. Era outra manhã ensolarada em Oregon, nos Estados Unidos. Josh estava sem pressa para chegar ao trabalho, pois ele sempre saía cedo para aproveitar a caminhada em seu bairro. Era um bairro velho, mas que tinha passado recentemente por um processo de modernização, ou como chamam, gentrificação. A repaginada no bairro foi um sucesso, deixando um ambiente moderno e renovado que atraiu muitas pessoas novas para lá. Quando ele virou a esquina, ele notou um casal jovem, bem vestido, que não aparentava ter 30 anos. Assim que se aproximou, ele notou que os dois estavam rindo e pensou que eram duas pessoas apaixonadas. Mas ele não pôde evitar de ouvir a conversa e as coisas absurdas que o casal dizia. "Vovô, seu tempo aqui acabou. Está na hora de ir embora", disse a mulher para um senhor de idade que estava sentado em sua varanda. Josh reparou então que a propriedade era lugar de uma casa antiga, que demonstra o peso da idade, com a tinta descascando e algumas madeiras fora do lugar. Ele então percebeu que aquele casal estava tirando o sarro do senhor e de sua velha casa. Josh se aproximou para ouvir melhor. "Olha ao seu redor, velhote. Todas as coisas são novas ou reformadas, bonitas. Elas têm 2 ou mais andares, jacuzzis, um lindo quintal. A sua casa desvaloriza o nosso bairro e a nojeira que está traz ratos e baratas para cá", continuou o jovem rapaz. Antes que Josh pudesse intervir, o casal entrou em sua BMW e foi embora. O velho homem suspirou sentado em sua cadeira. Ele parecia triste. O terreno, que já havia visto dias melhores, comportava uma casa cuja varanda estava cheia de buracos. As janelas estavam tortas com vidros quebrados, e o telhado com certeza tinha goteiras. O quintal há muito não era cortado e estava cheio de tralhas também. Há muito tempo aquela casa não era cuidada. Mais tarde, em uma entrevista, Josh disse que assim que viu aquela situação, ele sabia que deveria ajudar aquele homem a arrumar a sua casa. Assim que o inspetor de trilhos se aproximou, o idoso correu para dentro da casa e fechou a porta. Provavelmente estava com medo que Josh também fosse rude com ele. O homem resolveu tentar a sorte e foi até a porta para falar com o ancião. Ele bateu na porta e não houve resposta, como imaginou. Mas ele continuou insistindo até que o idoso abriu a porta com um olhar sofrido. Vendo o inspetor de trilhos em seu uniforme, o homem pensou que ele trabalhava para outra construtora e que tinha vindo pedir que se mudasse dali. Eles com frequência vinham oferecer para comprar o terreno do homem e construir uma casa luxuosa no lugar. Josh explicou quem era e que queria ajudar o homem a reformar a sua casa. O senhor convidou o trabalhador para entrar, apesar de ter dúvidas sobre as intenções de Josh. Mas já que ninguém visitava o idoso fazia anos, ele decidiu se arriscar com visita de Josh. Ele se apresentou como Leonard Bullock e disse que vivia a vida inteira na mesma casa. Josh então entrou em contato com a história daquele velho senhor. Leonard tinha vivido sua vida inteira naquele bairro. Ele viu as casas mudarem, as crianças crescerem e novos moradores chegarem. Durante esse tempo, ele viveu para ver muita coisa, inclusive testemunhar o assédio de seus novos vizinhos. Ele contou a Josh que nem sempre foi assim. As pessoas gostavam dele por sua personalidade amigável, que sempre oferecia ajuda aos vizinhos, com imensas boas-vindas. Ele e sua esposa foram uma das primeiras pessoas a chegarem naquela região, e o bairro sempre os via como líderes da comunidade, um cargo que eles agradeceram, mas recusaram. As coisas nem sempre foram assim para ele. Ele tinha um trabalho, uma esposa que amava e, como muitas outras pessoas, ele tinha o sonho de se aposentar e aproveitar os netos. "Eu comprei essa casa quando não tinha nada por aqui. Construí cada pedaço com a minha falecida esposa", contou Leonard. Durante anos, eles tentaram ter bebês, mas após alguns exames médicos, descobriram que era impossível. Essa notícia mudou para sempre a vida dos dois, especialmente de sua esposa, que sonhava ter filhos.
Assim que Leonard se aposentou, sua esposa ficou doente. Eles gastaram todas as suas economias no seu tratamento, que adiou, mas não evitou sua morte. Sua esposa faleceu e com ela levou toda a alegria de Leonard. Conhecendo a história do idoso, Josh ficou ainda mais revoltado com o comportamento de seus vizinhos, sabendo que ninguém faria nada a respeito. Ele jurou que faria o possível para trazer atenção à situação. Naquela noite, Josh ficou pensando em todas as maneiras possíveis de ajudar Leonard, nem que ele tivesse que fazer tudo sozinho. A primeira coisa que veio em sua mente foi fazer alguns reparos básicos. Claro que ele não conseguiria transformar a casa em uma mansão, mas poderia torná-la mais agradável para o idoso. Ele então percebeu que não conseguiria fazer isso sozinho, fosse financeiramente ou fisicamente. Josh então postou uma foto da casa no Facebook e pediu ajuda para seus amigos. Ele também ligou para uma loja de materiais e explicou a situação de Leonard e o que havia acontecido com seus vizinhos, pedindo se era possível que eles doassem algumas latas de tintas. Eles concordaram em ajudar depois de ouvir a resposta. Josh também ficou surpreso com o alcance de sua postagem. Ele havia postado apenas para seus amigos, pensando que um ou outro apareceria para ajudar. Em seu post, ele dizia: "Então, eu estava no caminho para o trabalho e vi um casal de vizinhos tirando sarro de Leonard e de sua casa. Ao conversar com ele, descobri que sua vida não tem sido fácil e ele não consegue mais cuidar da casa como costumava. Então, eu gostaria de saber se alguém quer ser voluntário neste sábado para me ajudar a arrumar a casa desse senhor, pintar as paredes, fazer alguns reparos e limpar seu quintal." Quando o dia tão esperado chegou, Josh levantou cedo, tomou um café da manhã e foi direto para a loja de materiais. Lá ele falou com o dono com quem tinha conversado anteriormente e pegou 3 latas de tinta que seriam suficientes para pintar a casa por fora. Ele se dirigiu então para a casa de Leonard. Estava ansioso e mal dormiu na noite anterior. A verdade é que ele estava com receio. Ele não havia dito ao velho senhor o que ele faria, e chegar na casa com 3 latas de tinta poderia assustar o homem. Ele também duvidou que qualquer pessoa responderia ao seu chamado no Facebook. Ele já havia ligado para amigos próximos, mas todos estavam ocupados no dia. Normalmente as pessoas não atendem esse tipo de chamado, pois têm seus próprios problemas e preocupações. No sábado, querem descansar e não fazer trabalho voluntário. Ele mal sabia que a resposta das pessoas iria além do que ele esperava. Josh apareceu de surpresa na casa de Leonard no sábado de manhã, sem o idoso ter ideia de que o homem reformaria sua casa. Mas Leonard recebeu de braços abertos. Ainda bem. Ele até ficou emocionado quando viu que o inspetor de trilhos estava disposto a limpar seu quintal e fazer reparos. Mas não era apenas o senhor de idade que iria se surpreender naquele dia. Josh estava preparando a tinta para pintar a frente da casa, já resignado que faria todo o trabalho sozinho. De repente, ele ouviu alguém chamando seu nome. Era uma voz que ele não conhecia. Se virando, ele viu 2 pessoas vestidas como se fossem fazer um trabalho pesado. Lhe disseram que tinham visto seu post no Facebook e que estavam prontos para ajudar. Josh não acreditou e considerou que o post tinha sido um sucesso. Mas ele mal sabia o que estava por vir. Dentre alguns minutos, várias pessoas chegaram ao local, algumas trazendo suprimentos como saco de lixo, ferramentas e latas de tinta. Josh admitiu que ele parou de contar depois que a quantidade de voluntários passou de 30. Ele não esperava que 5 pessoas aparecessem, mas no final do dia eram mais de 95 voluntários ajudando na casa de Leonard. Até pessoas de outros lugares do país foram ajudar. Pessoas que moravam na Califórnia e no Texas viajaram mais de 1.000 quilômetros para ajudar Josh e Leonard. No final do dia, Josh praticamente apenas distribuiu tarefas para os voluntários. Com aquele tanto de tinta, poderia pintar dentro e fora da casa. Algumas pessoas com mais experiência se encarregaram do encanamento e eletricidade. Outros limparam o quintal e arrumaram as cercas. Havia tanta coisa acontecendo na frente da casa que muitos vizinhos vieram ver o que estava acontecendo. Não só isso, um jornalista viu o post de Josh
e entrou em contato com a imprensa para mostrar a boa ação do homem e o trabalho voluntário. Isso chamaria a atenção da mídia para o fato de que outras pessoas de idade estão sozinhas e precisam de ajuda. Os dois se tornaram celebridades locais. Josh diz: "Eu não sou um herói. Fui criado para respeitar os mais velhos e ajudar quem precisa de ajuda. Outra pessoa faria o mesmo em meu lugar. Além disso, muitas pessoas que vieram ajudar queriam estender a ajuda para além de pintar a casa ou limpar o quintal. Alguns vizinhos se organizaram para cozinhar refeições para os voluntários. Os voluntários ainda trouxeram alimentos e outras coisas que acreditaram que poderia ajudar Leonard. Em um dia, sua casa tinha mudado muito. O quintal estava limpo e flores haviam sido plantadas. A cerca foi consertada e a casa estava recém-pintada. As janelas haviam sido substituídas por novas. Depois de muitos anos, Leonard não se sentia mais triste ou sozinho. Ele estava sentindo um turbilhão de emoções, e isso era agradecimento suficiente para aquelas pessoas. Mais tarde, à imprensa, ele confessou que se não fosse por Josh, ele ia passar o resto de sua vida sozinho daquela maneira, pois as coisas que ele mais tinha medo de pedir era ajuda. Eu tenho certeza que minha mulher, onde quer que esteja, está muito feliz, disse o homem. Quando o casal que tirou sarro de Leonard saiu de sua casa para ver o que estava acontecendo e por que tinham tantas pessoas ali, eles foram vaiados pelos voluntários e voltaram para sua casa com vergonha. Logo todos souberam quem o casal era e a partir daquele dia eles foram ignorados pelos vizinhos, que lhe dirigiam olhares de julgamento. Quanto a Leonard e Josh, eles ficaram grandes amigos e a história dos dois é contada até hoje, deixando o Dia das Pessoas mais felizes com esse grande gesto. E aí, o que você achou dessa história? Linda atitude de Josh, não é? Deixe aqui embaixo seus comentários, não se esqueça de curtir e compartilhar essa história sensacional. Te espero no próximo vídeo, tchau!